com o Coronel Cid, né, ajudante de campo do presidente Jair Bolsonaro, o Coronel Mauro Cid, que ainda se encontra preso nesse momento, preso por uma suposta tentativa de golpe de Estado. A Polícia Federal teria encontrado uma minuta de operação de garantia de lei e ordem no telefone dele. Ao mesmo tempo, o Coronel Cid, ele se diz inocente, ele alega inocente, alega que isso não tinha nada de golpe de Estado, era apenas não rotina. Então, queria perguntar, começando com o professor Suano, depois Daniela. Professor, o que o senhor acha dessa situação? Estamos vendo uma perseguição judicial contra uma das pessoas mais próximas do ex-presidente Bolsonaro, ou de fato há evidências de que havia, pelo menos, um pensamento, né, pelo menos a intenção de algum tipo de ilegalidade? Carlos, eu vou ser muito direto ao ponto. Primeiro, o Coronel Cid. O que ele é? Ele é um ajudante de ordens do presidente da República. Aquela cordinha que ele usa tem um significado ritualístico até. Significa que é a corda, pelo menos nas origens, né, era a corda com qual seria enforcado aquele ajudante de ordem que traísse o seu comandante. Em síntese, ele tem um dever de lealdade com o presidente da República, do qual ele não pode escapar, mesmo porque o que configura o comportamento militar é a honra, e a honra se estabelece pelo cumprimento do dever e pelo respeito e lealdade que tem com os seus superiores. Esse é o primeiro ponto. Se assim significa que ele tem acesso a informações das mais variadas naturezas, vamos colocar assim, e tudo cai no seu celular. Se nós abrirmos o nosso celular aqui agora, tem todo tipo de possibilidade de teoria da conspiração, tem documentos, tem teses de doutorado, tem teses de mestrado e bobagens nos telefones. Nós vamos ter. O telefone dele era um telefone oficial? Sim. E ali havia informações? Claro que havia. O problema é, qual é a possibilidade que, porventura, aquilo representasse não uma hipótese qualquer de resposta para cenários possíveis? Porque eles têm que trabalhar com cenários. No trabalho com cenários, você cria todas as situações para verificar como é que você vai se comportar em tal ou qual situação. Esse é o primeiro ponto. Para você alegar que aquilo que está ali é algo criminoso e uma intenção concreta, tem que ter uma investigação. E é isso que se exige, que se pede da justiça e daqueles que estão compromissados em fazer uma busca ao ponto de tentar identificar se ocorreu na realidade uma tentativa de golpe de Estado ou a preparação para o golpe. Mesmo porque o que nós tínhamos, um presidente da República, um processo eleitoral que ficou sob questionamento, não estou dizendo que ele é inválido, que ele está errado, que foi fraudulento, estou dizendo isso. Houve questionamentos e pessoas tentando, de alguma maneira, dizer se porventura se confirmasse que aquele questionamento poderia ser configurado, o que deveria ser feito. E dentro dessa situação, cabe ao presidente da República solicitar uma garantia da lei e da ordem e estabelecer um estado de exceção com o estado de defesa. Veja como o negócio progredindo da maneira correta e constitucionalmente. Por qual razão? Porque ele estabeleceria o estado de defesa, tem 5 dias para definir quais são as cláusulas que deveriam ser flexibilizadas nos direitos fundamentais dos cidadãos. Aquilo tem que ser votado no Congresso. Ou seja, não seria um golpe que colocar militares, fechar o Congresso, não é nada disso. Se porventura estiver nessa configuração, seria apenas uma hipótese de restabelecer a ordem, imaginando que poderia acontecer algum caos no país. A gente não pode esquecer que quem falou que poderia tocar fogo no Brasil caso Sua Excelência, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fosse eleito, não foi o Bolsonaro. Quem falou isso foi Sua Excelência, o governador e ministro Ciro Gomes. Ele foi nas ruas e falou, se o Lula for eleito, o Brasil toca fogo no outro dia. Significa o quê? Que o Ciro estava trazendo, estimulando violência? Não. É que havia um conjunto de cenários. Se há um conjunto de cenários, cabe às autoridades e personalidades criar hipóteses de resposta para cada uma dessas hipóteses. Veja, eu estou passando a mão na cabeça do Coronel Cid? Não, estou dizendo que isso tem que ser investigado com muita seriedade, inclusive para levar em consideração esses pontos. Agora, se porventura se confirmar aquilo que foi falado antes, de que o Coronel Cid adulterou os documentos, aí ele tem que ser punido rigorosamente, mesmo porque a adulteração de documentos oficiais configura um crime para os militares, porque ele está fraudando e faltando a verdade, só para que você tenha noção. Anexo 1 do artigo 1 do Regulamento Disciplinar do Exército, não faltar a verdade. Se no meio civil isso é uma questão de falta de vergonha, no meio militar isso é crime.
não se pode fraudar ou faltar a verdade. Aí ele teria que ser preso e expulso da instituição militar.